pessoal da Pluvion e a Original My. Vocês vão ver que eles trabalham com tecnologias totalmente diferentes, né, e com problemas totalmente diferentes. Mas cada um está tentando desenvolver para aquele problema, para aquela oportunidade específica, algo que a gente acredita ser uma tecnologia e um produto portador de futuro que pode ajudar bastante nos próximos anos, tanto o setor privado quanto o setor público a resolverem problemas que são bem cabeludos, tá bom? Então a gente vai começar com o Edilson, da Original My. O Edilson é um super empreendedor, enfim, deve ser um dos maiores conhecedores de criptografia do Brasil, de blockchain do Brasil, e ele, enfim, está aqui com a gente nessa turma 2 de residentes e vai falar um pouquinho sobre blockchain e vai falar um pouquinho sobre as aplicações e o que eles estão fazendo em relação a isso aqui no Brasil, tá bom? Okay. Vai lá, Edilson. Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. O André foi bem gentil na apresentação. Meu nome é Edilson, eu sou cientista computacional, especialista em segurança da informação e infraestrutura. E eu trabalho com blockchain já há alguns anos. Na verdade, eu tive acesso aos principais, ao cara que criou o protocolo de onde veio o blockchain lá em 2011. E vim estudando formas de utilizar o protocolo, no caso era o protocolo do Bitcoin. Vim estudando formas de utilizar aquele protocolo para outras coisas, além da transferência financeira, que é o motivo pelo qual ele foi criado. E aí, no final de 2014, eu vi que uma universidade lá dos Estados Unidos registrou a autenticidade de certificados de conclusão de curso no blockchain. Como minha praia é segurança da informação, eu vi aquilo e fiquei fascinado. Falei, como que pode você utilizar essa infraestrutura que foi feita para fins financeiros para registrar a autenticidade de coisas? Comecei a estudar mais sobre a infraestrutura daquilo e consegui lançar, em 2015, o Original My, que é a primeira empresa brasileira a utilizar o blockchain como protocolo para registro de informações. A gente trabalha basicamente com autenticidade. Quem aqui já ouviu falar em blockchain? Uma boa parcela. E Bitcoin? Uma parcela maior, tá? Então, a agenda que eu coloquei para essa... Como é uma apresentação rápida, em torno de 10 minutos, coloquei para falar um pouquinho o que é o blockchain, sobre descentralização, alguns cases de uso, tá? No caso de smart contracts, e usos para o blockchain diretamente. Então, o que é um blockchain? Tá? Para ele ser um blockchain, é a infraestrutura que dá suporte a uma criptomoeda. E a criptomoeda para a qual ele foi criada, na verdade, vamos lá, a apresentação, foi a primeira que surgiu, que foi o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele fazia uma coisa muito bem, tá? Registro de transferências financeiras. Ele fazia isso, continua fazendo muito bem, tá? A tecnologia, o protocolo está no ar já há 8 anos, ninguém conseguiu hackear ou tirar isso do ar, tá? Não houve censura, não houve erro de cálculo, tá? Ninguém parou essa rede até o momento, e ela não para, realmente é uma rede imparável. Mas ela faz uma coisa só, e essa uma coisa que ela faz, ela é muito bem no que ela faz, porque ela é um livro, registro, ele é como se fosse um livro contábil, onde você tem entradas e saídas. E o grande lance dele é que essas entradas e saídas elas são imutáveis depois do registro. Tá? Então, depois que essa informação entra nesse livro contábil, nesse livro razão, ninguém mais consegue alterar a informação. Tá? E você consegue recalcular isso a qualquer momento. Então, ele é um livro razão transparente, inviolável, descentralizado e distribuído. Descentralizado porque não existe nenhum ente central tomando conta disso, não tem uma empresa, não tem uma instituição, não tem um governo. E ele é distribuído porque ele está espalhado em milhares e milhares e milhares de nós pela internet. Ele é como se fosse a internet em si, tá? Só que é a internet do dinheiro, que a gente costuma dizer. E estudando a fundo essa forma de trabalho dele, a gente começa a chegar no blockchain, que é essa infraestrutura que suporta essa criptomoeda. Então, quando a gente fala o que é um blockchain, que são blocos encadeados, imagina assim, todas as transações que as pessoas fazem, elas ficam numa espécie de memória, aguardando para serem colocadas num bloco. Se ficar baixo, vocês me avisam, tá? Então, essas transações, tem um trabalho de uns auditores na rede, eles vão pegando essas transações e vão colocando dentro de um bloco, tá? E fazendo vários cálculos criptográficos para colocar esse bloco na rede. Quando esse bloco é colocado na rede, ele fecha com um cadeadinho, ninguém mais consegue mexer, e outro cara começa a pegar outras transações que estão pendentes na rede, colocar em outro bloco, encadeando os blocos dessa maneira.
Então, quando eu estou lá no bloco 4, as transações que estão no bloco 2 ou no 1, se a pessoa quiser fazer alguma alteração na transação 2 do bloco 1, depois ele tem que voltar alterando o cadeadinho do bloco 2, o cadeadinho do bloco 3 e o cadeadinho do bloco 4. Tá? Isso faz com que a rede fique inviolável, porque a primeira informação... Eu vou ter um problema com isso, tá? Me desculpem, mas a gente vai entrar num acordo até lá. Vamos voltar mais um slide. Beleza, é aqui que eu quero parar. Maravilha. Então imagina que essa informação, para iniciar o bloco 2, é a informação de fechamento do bloco 1. Assim como para iniciar o bloco 3, eu coloco a informação de fechamento do bloco 2. E assim por diante, desde o primeiro bloco que entrou na rede há 8 anos atrás. Então todos eles estão encadeados. E esse cadeado aqui, na verdade, é uma assinatura digital de todas as transações que estão dentro do bloco. Tá? Isso torna a estrutura inviolável. Tá? E lembrando que para fazer uma alteração, você tem que fazer isso, alterar aqui no bloco 1, por exemplo, em todos os milhares de computadores que estão na rede ao mesmo tempo antes que entre o bloco 5 na rede. Tá? Você precisa de uma capacidade computacional muito grande para fazer isso. É impossível? Não é. Na teoria. Na prática é muito difícil. Os blockchains, para funcionar, eles têm mecanismos de consenso muito fortes. É esse consenso que garante que aquela informação que está lá é válida. Então, se a maioria dos computadores acreditarem em uma informação, todo mundo acredita também. Então, por exemplo, eu, Edilson, o código-fonte é aberto. Eu poderia pegar esse código-fonte, alterar na minha máquina e falar assim, o Edilson agora tem 10 milhões de bitcoins, por exemplo. Ou Ethers, ou a moeda corrente daquele blockchain. Só que quando eu coloco isso na rede, a rede olha para minha máquina e fala, por que você acha que só você tem 10 milhões de moedas se a rede inteira acha que você não tem nada, né? Por exemplo. Então, o consenso da rede, depois da informação ser imutável, o consenso da rede determina o que é verdade e o que não é dentro dessa rede. Então, isso torna uma rede muito forte e resiliente. Aqui são diversos algoritmos de consenso, tá? Existem mais algumas dezenas de algoritmos de consenso. O mais famoso é o chamado Proof of Work, onde eu empresto poder computacional para auditar as novas informações que entram na rede. E se eu tiver sucesso nessa auditoria e eu fizer essa auditoria na rede, antes de todo mundo, a rede me recompensa com a criptomoeda daquela rede. No caso do Bitcoin, me recompensa com Bitcoins. No caso do Ethereum, me recompensa com Ethers. Da descentralização à descentralização. Bom, sabemos todos que a emissão de dólares acontece de maneira centralizada. Só os Estados Unidos emitem dólares no mundo. Quando a gente fala em descentralização, você tem todos os nós da rede como potenciais emissores da moeda ou auditores de informações. E a gente chega num modelo híbrido que é mais conhecido na nossa rede global, onde você teria, por exemplo, os agentes centrais financeiros de cada país se comunicando diretamente e os diversos bancos, por exemplo, conectados nesse agente central. Tá? É uma analogia, o mercado caminha